tem uma questão aí, dentro desta profecia das 70 semanas, né? Aí também é dito que virá um príncipe e depois um assolador. Como entender isso aí? E aí, pastor Marcos, quem são esses? Esse estudo é importante, mas nós também devemos deixar bem claro para todos que ele será feito em 2 etapas, né? Hoje nós estamos aqui para tratar um assunto bem específico, que é a interpretação de que aconteceriam 69 semanas até Cristo, como leu o pastor Misael, e a última semana não aconteceu ainda. A última semana vai para o futuro, para um futuro indefinido ainda, que, segundo a interpretação dispensacionalista, acontecerá primeiro o arrebatamento, o rapto, né, secreto da igreja, a grande tribulação, o templo será reconstruído, o terceiro templo agora, o surgimento do anticristo no meio dessa semana, o pacto com o povo judeu, a angústia de Jacó e aí o retorno de Jesus. Então, em linhas muito abrangentes e rápidas, muita gente crê dessa forma. E nós queremos realmente provar se a palavra de Deus fala dessa maneira, se realmente esse entendimento que eles têm é correto ou não. Porque, queridos, esse assunto é por demais sério, implica diretamente a nossa compreensão das Escrituras e pode ser de uma coisa, a nossa salvação, se nós não compreendermos devidamente esse assunto. Na sexta-feira que vem, a gente vai ter a Escola Bíblica Sabatina Online, né? A gente faz sempre na véspera para preparar o pessoal, depois no sábado, em cada igreja, onde vamos estudar um pouco mais a fundo a questão das 70 semanas. Então, por isso, eu aconselho você que está nos acompanhando a acompanhar hoje e na próxima sexta-feira à noite para ter um conhecimento mais abrangente. Bom, vamos lá, né? Para entender um pouco melhor, eu falei para vocês a interpretação da dispensacionalista, que é da maioria dos cristãos evangélicos. Só que essa interpretação é correta? Primeiro, quando você pega o texto, a profecia é sobre 70 semanas, não sobre 69 e depois uma no futuro. E a estrutura em que ela é entregue se refere claramente a 70 semanas. Não há qualquer evidência de que você tenha 69 e depois uma depois. Na verdade, por que eles falam de 69 e depois por que o conteúdo da última semana é separado? Simplesmente porque o aspecto talvez mais importante da profecia é a vinda do Messias, é a vinda do ungido que acontece, né, entre essas 2 semanas, a 69ª e a 70ª semana, né? Quando eu digo vinda, é o ministério dele, tá? O ministério público dele, que acontece nesse período. Então, por isso que na hora que você coloca o texto, você apresenta dessa maneira, mas não há separação entre as semanas, elas são ininterruptas, ou então você acaba torcendo o texto, inclusive na sua língua original, o hebraico, no qual ele foi escrito. E é importante aí, queridos, também nós entendemos o seguinte: as 70 semanas, elas foram entregues pelo anjo de uma forma poética. Na nossa igreja, nós cremos nos dons espirituais, na atualidade dos dons espirituais para os nossos dias, inclusive um dom que se chama variedade de línguas. Quantas vezes Deus não usa seus servos para entregar um recado em outras línguas e ele entrega normalmente cantando. É uma composição, é um louvor, né? Então a mensagem é entregue em forma de cântico. Aqui
você tem todo um prenúncio, e a mensagem do anjo é entregue em forma de poesia. É uma profecia, mas entregue na forma de uma poesia. Por que que isso é importante? Porque a poesia mostra que o recado que é dado é do mais alto interesse, é uma prioridade, merece toda a atenção dos ouvintes. Então ela mescla arte, mescla ritmo e mescla um estilo apurado. Então por isso que é tão importante o que ele vai falar entre os versos 24 e 27, da mais alta importância. Mas nós precisamos entender que é uma poesia para que nós possamos compreender o que ele quer dizer com ela. Senão nós não entendemos, né? O pastor Misael nos explicou aí, né, que essa história toda começa com a destruição de Jerusalém. Então, não são 490 dias literais, mas dias proféticos, um dia igual a um ano, segundo o princípio bíblico estabelecido lá em Ezequiel 4:6 e Números 14:34. Então, cada dia é igual a um ano. Quando você pega os 490 anos, qual é a sua base? Porque houve 3 decretos, né, para que Jerusalém fosse reconstruída, né? Primeiramente, né, entre o ano 538 e 537, Ciro, ele vai nos dizer, Ciro ele vai permitir, né, o recenseamento dos exilados judeus na sua terra natal, a reconstrução do templo, e ele ordena a devolução dos utensílios levados do templo, né? Esdras chega até a citar o número, são 5.469 peças. Mas ainda assim não há efetivamente a reconstrução de Jerusalém. O segundo decreto, já agora em 519 a.C., é entregue por Dario I Estapes. E ele ordena retomar a construção do templo. Por quê? Porque a gente lê, né, pelos profetas a dificuldade que foi para reconstruir. Eles chegaram a ser impedidos e depois proibidos de reconstruir. Mas a contagem da profecia, ela acontece a partir do terceiro decreto, que é emitido por Artaxerxes I, dando poderes a Esdras para nomear magistrados e juízes de acordo não com a lei persa, mas também com a judaica. E esse último decreto, que foi emitido no ano 457 a.C., é o ponto de partida das profecias. Então você tem um período de 7 dias, equivalentes de 7 semanas, equivalentes aí a 49 anos, em que há essa reconstrução. Depois você tem um período intermediário de 62 semanas, ou 434 anos, que se referem a esse período intermediário. Nesse momento, há a vinda do Messias, ou seja, o início do ministério público de Jesus Cristo. Então, o Mashiach, Messias, né, o prometido, ele é o Messias a que se refere o texto sagrado, né? Ele fala aqui 69 semanas, e aí a vinda do Messias, porque é o ponto principal. Esse Messias, queridos, ele vai, veja bem, olha só o que ele vai fazer. Ele vai acabar com a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça, selar a visão, a profecia e ungir o Santo dos Santos. Aí tem gente que fala que vai ser reconstruído o terceiro templo, que isso é tudo símbolo de coisas judaicas, mas veja bem, tudo isso é algo que se refere à obra do Messias, à obra de Jesus. Por isso nós podemos dizer que essa figura, primeiramente, é o Senhor Jesus. Olha só, acabar com a transgressão, né? Por meio da obra de Jesus Cristo, ele nos dá a libertação, não mais do Egito, mas a libertação do pecado. Então, literalmente, ele acaba com a transgressão. Ele dá fim aos pecados
ele expia a iniquidade, o sacrifício na cruz, o derramamento do sangue, permite que nós sejamos perdoados. O castigo que nos traz a paz, né? O castigo estava sobre ele, diz o profeta Isaías. Selar a visão é cumprir a visão, é dar cumprimento. Selar é dar cumprimento à visão. E, finalmente, ungir o Santo dos Santos é uma linguagem que também é usada figuradamente, como é usada lá em Hebreus. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, ele adentrou de uma vez por todas no lugar santíssimo, ou seja, a presença de Deus, e ele acabou com a separação que havia, né? E nós podemos nos aproximar de Deus por conta disso. Esta é a mesma ideia que usa aqui o profeta Daniel na profecia, né? Então, queridos, são 69 semanas, né, começando pela edificação de Jerusalém e até a vinda do Messias, né, até a vinda do ungido, o príncipe. Né? Então, aqui, esse ungido, o príncipe, Machia, né, Nagib, haverá 7 semanas e 62 semanas, 69 semanas. Tá? E depois desse tempo, presta atenção, o ungido será morto e não terá nada, né? O que todo mundo concorda, pelo menos assim, a grande maioria dos evangélicos vai concordar que aqui ele se refere à morte de Cristo. Quando ele fala que não vai ter nada, aqui ele se aproxima muito da linguagem também usada por Isaías, porque Isaías fala isso, né? Nós olhávamos para ele e o reputávamos como ferido de Deus, um homem sem beleza nenhuma, um homem que não merecia atenção nenhuma. Então é nesse sentido, no sentido de que ele ficaria sozinho, mas por quê? Porque ele estaria levando sobre si o castigo dos nossos pecados. Ele mesmo fala na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Por que ele fala isso, queridos? Porque realmente ele precisava carregar sobre si o pecado e o Pai não podia estar com ele. Ele, como cordeiro, levou sobre si a nossa iniquidade. Tá? Agora, no verso 26, né, ele fala então que não terá nada. E fala em seguida que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então a interpretação, né, mais do que correta, não é você separar essa semana para a última semana, porque o texto não diz isso. A última semana está sendo descrita aqui. E na estrutura do texto hebraico fica muito claro. Você tem a 69 e a última descrita aqui. Está muito claro isso aqui. A 70ª semana descrita aqui. E quando que se cumpriu isto? Né? Aqui você pode entender o povo de um príncipe. A palavra príncipe é a mesma para a palavra do Messias, tá? Nagib. E você pode entender essa expressão como sendo de duas maneiras. Você pode entender como sendo a vinda dos exércitos romanos, né? E você veja, não é o próprio imperador romano que trouxe os exércitos. Vespasiano, ele até chegou a liderar os exércitos, depois ele foi para Roma para assumir o poder lá. Quem ficou foi o seu filho Tito. Tito seria imperador romano só muitos anos depois, sucedendo o próprio Vespasiano. Mas o que acontece? Por isso ele falou povo. Então, quer dizer, os exércitos de um príncipe. E aqui, no texto, ele coloca bem claro, artigo indefinido, um príncipe. Não é o mesmo príncipe que, no caso, era ungido, porque ungido era o príncipe. Então, aqui tem uma diferença. Então, você pode entender claramente que o povo de um príncipe se refere, então, à vinda dos romanos e à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Após, né, o fim das 70 semanas. O seu fim virá como uma inundação. Inundação por quê? Porque foi algo muito forte, algo muito repentino. É uma figura de linguagem que é usada em outros trechos da Bíblia, quando você se refere à vinda de um exército. Eles vêm como uma inundação.
a Bíblia ela é cheia de símbolos nesse sentido. Ventos significam guerras, mares significam povos e nações, e inundação ou mares agitados significam justamente conflitos e guerras. Então aqui é este o sentido. Tanto que ele diz, até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Quando disser assim, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, se refere a quem? Não se refere não se refere mais ao príncipe invasor, mas sim ele se refere ao ungido, ao Messias, que de fato ele faz, aqui está dizendo assim, ele faz uma firme aliança com muitos por uma semana. Então ele quer dizer o seguinte, durante a semana toda, a última semana toda, o pastor Misael falou que vai até a morte de Estevão, ele então confirma, né, que aquele povo foi escolhido. Quando ele fala assim, ele faz firme aliança, a melhor tradução seria, ele torna firme a aliança. Que aliança que é essa? Algumas pessoas pensam que é a aliança feita no Sinai, mas na verdade são as promessas feitas a Abraão, de que Deus escolheu o povo de Israel, de que Deus tem um plano com este povo de Israel e que as promessas de Deus são imutáveis. Então, por isso diz que o Messias vem e faz uma aliança. Você vê, mesmo depois que ele é tirado, esta firme aliança continua valendo. Algumas outras pessoas já entendem que ele faz uma firme aliança no sentido da morte na cruz. Eu vejo que essa firme aliança não é esta aliança da morte na cruz, mas é a confirmação de que Deus escolheu Israel, né? Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Então, os dispensacionalistas vão dizer que é o anticristo que faz isto, né? Quando ele interrompe os serviços do terceiro templo na última semana no futuro. Mas, na verdade, queridos, aqui é muito clara a linguagem de que é o Messias, é Jesus, que ele interrompe. Veja, os sacrifícios só param de ser feitos no ano 70, quando vêm os exércitos romanos e destroem, né, Jerusalém, põe abaixo o templo. Mas aqui o sentido não é acabar fisicamente, o sentido é fazer perder o valor, porque uma vez que o Senhor Jesus, ele cumpre, ele faz o pleno sacrifício, os sacrifícios, ou aquela ordem de sacrifícios, aqui no hebraico você tem os sacrifícios de animais e de cereais, ou seja, ele se refere ao sistema sacrificial, ele perde o seu valor, porque Jesus cumpre. E aí, após esse período, porque você veja, os romanos só vão vir 40 anos após o fim da última semana profética. Mas aí, após esse tempo que vem, sobre a asa das abominações, virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então você pode interpretar, tá, que as asas das abominações, né, o desolador virá, né, ou aquele que causa desolação virá sobre asas das abominações. Então você pode interpretar isso aqui como a própria profecia de Daniel, a abominação da desolação, porque, né, eles invadem o lugar santo, né? E assim a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Ele quem? Alguns interpretam que seja o próprio desolador, né? Porque quando você pega do ponto de vista profético o Império Romano, né, ele na verdade é a besta também lá em Apocalipse, né? E nós sabemos que ela vai ser destruída, a destruição virá com a volta de Jesus, né, a volta do próprio Messias. Mas aqui eu já vejo de outra maneira. Deixa eu explicar para vocês, tá? Quando você pega, por exemplo, tem gente que vai interpretar essa passagem, né, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Algumas pessoas entendem que esse príncipe poderia ser até o ungido,
porque na verdade, né, também coloca algo que viria para o futuro, mas ele fala que o povo o povo de Israel, que seria o povo do ungido, ele é o principal responsável pela destruição da cidade. Quem efetiva a destruição são os romanos. Mas por que a destruição vem? A destruição vem porque o povo, né, o antigo povo de Deus, os judeus, eles então trazem a ruína sobre eles. Com o pecado, e principalmente ao rejeitarem o Messias, eles trazem a destruição sobre eles. Então, acontece tudo aí que está sendo dito, né? Depois que os exércitos deixam Jerusalém, as pessoas que passam, elas não conseguem nem imaginar que antes ali havia uma cidade, sobram apenas 2 ou 3 torres de pé, o resto tudo é nivelado ao chão. E depois disso, no ano 130, quando Adriano, outro imperador romano, visita Jerusalém, depois de sufocar outra revolta judaica, ele não só destrói tudo, como ele reconstrói uma outra cidade sobre ela, chamada Hélia Capitolina. Lá onde havia o templo, ele constrói um templo pagão, chamado Templo de Júpiter Capitolino. Então, queridos, a destruição é completa. Mas isso aqui também pode ser interpretado, né, até o fim dos tempos, porque a gente vê as lutas, né, chegando até nossos dias e passando pelos nossos dias. Mas aqui, quando ele fala, ele fará firme aliança com muitos, não há dúvida. É realmente o Messias, é realmente o príncipe, né, por uma semana. Na metade da semana é também o príncipe. E quando ele fala sobre aquele que causa desolação, ele está falando sobre os romanos que invadem a cidade e não sobre anticristo. Ele fala sobre os romanos que invadem a cidade. E você veja bem, o verso 26 e o verso 27, vocês lembram que eu falei? Eles são, tudo é uma profecia, tudo é uma poesia. Então o verso 26, ele começa falando sobre, né, o ungido e a obra do ungido. E ele termina falando sobre o quê? Destruição do santuário. O seu fim virá como uma inundação. Ok? O verso 27 é uma poesia. Como uma poesia, ele está em ritmo, ou ele está em paralelismo com a outra. Ele fará vir aliança com muitos. Quem? É o Messias. Né? Você pegando em termos de poesia, o 26 fala do ungido, o 27 começa falando do ungido. E quando ele termina o 27, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele não se refere ao exército romano, não se refere ao Império Romano, se refere ao templo, a destruição sobre o templo, porque no 26 ele termina falando sobre o templo. Então você tem as duas maneiras de interpretar, nenhuma delas vai sugerir que isto aqui está se referindo ao anticristo. Isto aqui se refere ao ungido Jesus, isso aqui se refere à destruição de Jerusalém e do templo, isto aqui se refere, queridos, à obra do ungido do Senhor Jesus. Isso aqui se refere ao assolador, que são os romanos que vêm para destruir Jerusalém e para cumprir as profecias, e a destruição do templo, finalmente. Então, irmão Williams, né, de uma forma mais rápida possível, falando aqui de forma resumida, né, sobre o que é quem, né, o príncipe aqui, apesar de você ter aí o príncipe e um príncipe, o príncipe, nós podemos cravar, é o Messias, é Jesus. E quando você fala no assolador, você não está falando do anticristo, você está falando sobre o Império Romano, né, numa ação que já aconteceu no ano 70 depois de Cristo e que cumpriu plenamente essa profecia. Então não fique aguardando. Lá no futuro vai surgir o anticristo, tá falando aqui, ele é o assolador. Queridos, isto seria fazer uma violência contra o texto,
Isso aqui seria fazer uma violência contra outros textos da Escritura, até profecias que o próprio Jesus falou sobre a abominação da desolação, porque lá em Mateus 24 ele é muito claro quando ele usa essa mesma linguagem de Daniel, abominação da desolação. E ele se refere àquela profecia claramente, não a um tempo futuro de 7 anos, mas logo que viria a destruição de Jerusalém no ano 70. E veja que coisa, hein? Veja que coisa. Jesus, ele nos mostra, confirmando a palavra de Daniel, que a principal causa, né, e talvez essa seja grande, foi a rejeição do povo à sua pessoa, a rejeição em crer que Jesus Cristo, ele é o Messias.